O ano é 2017. França, pior caso de pedofilia e estupro da história da França. Há 8 anos, a polícia francesa revistou a casa de um famoso cirurgião renomado e encontrou desde bonecas sexuais do tamanho de crianças, mais de 300 mil imagens de abuso infantil e milhares de páginas de diários, meticulosamente compilados, nos quais ele teria registrado as agressões que cometeu contra seus pacientes ao longo de quase 30 anos. Desde então, o homem que já foi considerado um gênio apreciador de ópera e literatura está atualmente detido no centro penitenciário de Lorient-Plemeur, na França. Mesmo diante de testemunhos, provas escritas e filmadas, ele negou ter agredido e estuprado todas as crianças que hoje já são adultas, argumentando que seus diários mórbidos apenas detalhavam suas fantasias, escondidas que nunca foram praticadas. Porém, em várias ocasiões e passagens, ele também escreveu: "Sou um pedófilo". Joël Lescoarnec enfrenta mais de 100 acusações de estupro e mais de 150 acusações de agressão sexual. A queda da história de um médico respeitado. Em 2017, a rotina tranquila da pequena cidade de Saint-Dizier, na região da Bretanha, foi abalada por um evento que parecia impensável. Uma criança de apenas 6 anos, acompanhada pelos pais, procurou as autoridades para denunciar um crime cometido por um dos médicos mais respeitados da cidade francesa. Joël Lescoarnec, o cirurgião que havia construído uma carreira sólida ao longo de quase 30 anos, era considerado um profissional exemplar, admirado por sua habilidade e por seu caráter irrepreensível, pelo menos até aquele momento. A denúncia da criança foi o estopim para uma investigação que se transformaria em um dos casos mais perturbadores de abusos cometidos por um profissional de saúde na história da França. O fato de uma criança tão jovem ter sido a primeira a quebrar o silêncio sobre os abusos cometidos no consultório médico de Lescoarnec chocou a sociedade local e logo ganhou atenção nacional. Na época da denúncia, o profissional era amplamente reconhecido na região da Bretanha, uma área com uma forte identidade comunitária e um sistema de saúde local dependente de médicos de longa data. Como cirurgião, ele era um nome de confiança, cuja reputação de competência e profissionalismo fazia com que muitas famílias o considerassem o médico ideal para lidar com procedimentos delicados. Sua prática era centrada em intervenções cirúrgicas e ele era bem visto por suas habilidades técnicas, além de manter um perfil discreto fora dos consultórios. Lescoarnec realizava seus procedimentos sob anestesia, uma condição que muitas vezes deixava seus pacientes em uma situação de total dependência e incapacidade de defesa. Ao longo da investigação, os investigadores perceberam que essa vulnerabilidade era explorada por Lescoarnec de forma sistemática. À medida que as investigações avançavam, evidências começaram a surgir e a gravidade do caso se tornou impossível de ignorar. A polícia e os promotores precisaram agir com extrema cautela, pois estavam lidando com acusações que abalavam a confiança da sociedade na medicina e lidavam com a saúde mental de milhares de franceses. O caso tomou grandes proporções quando outras vítimas passaram a se manifestar. Inicialmente, a denúncia parecia isolada, mas rapidamente se revelou parte de um padrão recorrente. Alguns de seus ex-pacientes, que agora são adultos, disseram que se lembravam do cirurgião tocá-los sob o pretexto de exames médicos. E o pior de tudo era que, às vezes, esses toques desnecessários aconteciam até mesmo quando seus pais ou outros médicos estavam na sala. Muitos outros pacientes relataram abusos cometidos durante procedimentos médicos em momentos em que estavam inconscientes ou dopados, seja por causa de visitas no meio da noite com o pretexto de checar se tudo estava bem, ou de traumas descobertos no dia a dia e que profissionais de saúde mental atribuíam a abusos que poderiam ter sido bloqueadores pela própria mente das vítimas. Nossa mente bloqueia traumas como um mecanismo de defesa para nos proteger do sofrimento emocional intenso. Isso ocorre porque o cérebro prioriza a sobrevivência e a estabilidade emocional. Quando um trauma é muito intenso,
O cérebro pode reprimir a memória para evitar a dor associada a ela. Essa repressão pode ser temporária ou permanente, dependendo da gravidade do trauma e da resiliência individual. E no caso das vítimas do ex-cirurgião, todo tipo de consequências aconteceram. Desde traumas inexplicados, antes da polícia contatar as vítimas, até casos em que ex-pacientes tiraram as próprias vidas. Quando tudo isso veio à tona, o médico foi retirado de suas obrigações e encarcerado. O nome de orgulho de uma família classe média, de um povoado pequeno da França, foi ao chão e o julgamento do pior pedófilo da história da França se iniciou, saindo impune de seus crimes. Esta não foi a primeira vez em que o ex-cirurgião de renome ficou no alvo das autoridades policiais. Em 2005, ele foi condenado por posse de material ilícito relacionado a abuso infantil, mas mesmo com essa condenação, conseguiu manter sua licença médica e seguir trabalhando até 2017, quando a primeira denúncia pública foi feita. O pior é que tanto a própria comunidade médica quanto a família do criminoso são suspeitas de saber dos casos e não agir de acordo. Até mesmo 2 sobrinhas foram abusadas, mas a família esperou Joël Esquarnec ter quase 70 anos para se manifestar. A questão que fica é, como 30 anos de abusos podem ter passado tão impunes? Especialistas apontam que a medicina é uma profissão que exige extrema confiança do público, e o fato de Esquarnec ter sido permitido a continuar praticando a medicina levanta dúvidas sobre a eficácia das verificações e monitoramentos realizados pelas autoridades médicas. Apesar de sua condenação por crimes relacionados a abusos, ele não enfrentou sanções significativas que o impedissem de exercer a medicina. Além disso, o caso também questiona o papel das instituições médicas e das autoridades reguladoras que, aparentemente, falharam em investigar adequadamente as denúncias anteriores e em prevenir que um médico com esse histórico causasse mais danos. A negligência nesse processo permitiu que Esquarnec continuasse a abusar de sua posição por décadas, colocando em risco inúmeras vidas e expondo vulnerabilidades no sistema de saúde. O dilema e os bloqueios das vítimas. O impacto dessas revelações foi devastador, pois demonstrou que o médico usava sua posição de autoridade para cometer e ocultar os crimes. As investigações foram aprofundadas e revelaram um histórico meticuloso de abusos. Registros encontrados na residência do médico evidenciaram que os crimes eram planejados e não atos esporádicos. Além disso, a descoberta de arquivos pessoais confirmou que ele acompanhava suas vítimas, documentando seus crimes de forma organizada. O impacto das denúncias não se restringiu às vítimas. A comunidade médica também foi profundamente afetada, uma vez que a revelação de tais abusos colocou em xeque a segurança dos pacientes e a credibilidade da profissão. Instituições passaram a revisar protocolos, buscando garantir maior supervisão em procedimentos médicos e prevenir casos semelhantes. Longe de ser um crime isolado, a análise dos investigadores demonstrou que o médico desenvolveu um método de ação meticuloso e premeditação. O diário detalhado no qual Esquarnec documentava seus crimes com precisão perturbadora foi peça-chave da investigação e, a partir dele, muitas vítimas foram encontradas, confirmando vários relatos de abuso. As descrições das vítimas, datas e circunstâncias expostas nas anotações forneceram evidências incontestáveis. O conteúdo do diário foi cruzado com depoimentos das vítimas, consolidando um padrão de abuso que se estendia entre 1989 e 2014. Fotografias e registros visuais dos crimes foram descobertos na residência do médico, além de muitas outras bonecas sexuais de tamanho infantil e milhares de arquivos de pornografia infantil. O armazenamento desses arquivos indicava não apenas um desejo de documentar seus atos, mas também a crença de que jamais seria descoberto. A complexidade do caso aumentou à medida que os investigadores tentavam reconstruir a trajetória criminosa de Esquarnec. Muitas vítimas levaram anos para compreender o que havia acontecido com elas.
especialmente aquelas que passaram pelos abusos enquanto estavam sedadas. Depoimentos revelaram a dificuldade de identificar os crimes no momento em que ocorreram, o que reforçou a percepção de que o médico havia estruturado suas ações para minimizar qualquer risco de denúncia. Mas outras vítimas lembraram no ato as memórias reprimidas dos abusos. Alguns relatam detalhes que foram esquecidos ou que não tiveram coragem de acreditar na época. Para as vítimas, a exposição do caso significou o fim de um silêncio forçado, mas também trouxe à tona traumas que haviam permanecido adormecidos por anos. Lesquarnec passou de médico, respeitado a símbolo de uma das investigações mais chocantes da história da medicina moderna, o maior julgamento de abuso sexual da história da França. Em 2020, Joël Lesquarnec foi condenado a 15 anos de prisão por crimes cometidos contra várias vítimas. No entanto, o julgamento que se iniciou em fevereiro de 2025 trouxe à tona um número ainda mais alarmante de vítimas, com mais de 299 pessoas alegando terem sido abusadas pelo ex-cirurgião. Esse novo processo é considerado um dos maiores de sua natureza na história da França. Durante o julgamento, Lesquarnec reconheceu a gravidade de seus atos, admitindo que causou danos irreparáveis às suas vítimas. Ele admitiu algumas acusações, mas não todas. Embora tenha expressado um certo arrependimento, as palavras do ex-médico não foram suficientes para amenizar o sofrimento causado. Advogados que representaram as vítimas alegam que ele não demonstrou empatia e que até sorriu quando vídeos de seus atos condenáveis foram mostrados em corte, demonstrando a distorção daquela mente. Segundo um relato da advogada que representa as sobrinhas do acusado, o ex-cirurgião nunca teve nenhuma reação em particular e, na maioria das vezes, olhava para o chão. Em determinado momento, ela disse que foram apresentados ao tribunal vídeos chocantes de Lesquarnec e suas bonecas. Ela falou que até aquele momento, o acusado sempre manteve o olhar baixo. Mas quando o vídeo começou, ela o percebeu olhando atentamente para o vídeo e disse que olhos dele estavam brilhando. O julgamento ainda não acabou. Enquanto o julgamento prossegue, o processo de justiça busca não apenas punir o criminoso, mas também proporcionar às vítimas um caminho de recuperação. Para muitos, o caminho à cura será longo, demandando não só o desfecho jurídico, mas também apoio psicológico e reintegração social. Enquanto a França inteira se prepara para sediar o julgamento mais aterrorizante em séculos, a cidade de Vannes, que sediará o julgamento final, já se preparou. 3 salas de aula em um antigo prédio universitário foram disponibilizadas para acomodar as centenas de supostas vítimas, seus representantes e familiares. O julgamento teve início em 24 de fevereiro, mas deve se estender até mais 3 ou 4 meses. A presença da imprensa e do público dependerá da decisão das supostas vítimas em abrir mão do direito a um julgamento fechado. Para muitos envolvidos, o processo representa um momento crucial de acerto de contas com as autoridades, que não tomaram providências diante das denúncias, além de ser uma oportunidade para as vítimas expressarem seus traumas. Embora muitas das pessoas afetadas não se lembrem claramente do que aconteceu, isso não anula o impacto do ocorrido. E há quem acredite que o ex-cirurgião se beneficiou da impunidade do silêncio por tempo demais. O julgamento, mais do que um procedimento legal, pode se tornar um espaço para que as vítimas finalmente se manifestem. Há quem veja como essencial que ele ocorra de forma pública, para que a sociedade compreenda a dimensão do caso.